Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar juntos aqui 2 Coríntios capítulo 10, tá bom? Não tive tanto tempo assim para estudar esse capítulo, mas eu consegui pegar o contexto histórico dele. Qual é a regra básica para você entender uma escritura? É pegar o contexto. Muitas vezes, para você pegar o contexto, você tem que ver as coisas que estão acontecendo antes, as coisas que vai acontecer depois, para você entender. Porque aqui o apóstolo Paulo ele está enviando uma carta aos Coríntios. E a gente não tem qual foi a reclamação de algumas pessoas ali de Coríntios. Então, mediante a defesa que Paulo faz, você então entende qual que é o contexto histórico, o que Paulo está dizendo. E aí a gente pega a escritura, o versículo e consegue falar, ó, Paulo está falando isso por causa que eles falaram isso. Então, pegando o contexto histórico, você não tem erro de interpretar as escrituras. As escrituras também têm passagens que têm significados muito mais além do que o contexto histórico. Tá bom? Principalmente aplicações pessoais que nós podemos fazer à nossa vida, o que significa para nossos dias hoje, né? Ou, por exemplo, as parábolas, né, que Jesus Cristo contava. Por trás dessas parábolas existia um enriquecimento, algo muito maior do que o contexto histórico que ele estava ensinando ali, tá bom? Então tem várias maneiras de nós entendermos as escrituras e eu sempre estou procurando o contexto histórico para nós não se perder. Aí eu tenho segurança naquilo que eu vou falar. Mas hoje, né, que é o dia mais corrido para mim, eu até acabo, não sei se você tem reparado, eu sempre gravo no carro quando é para quinta-feira, porque é o dia mais corrido para mim. Então eu não tenho tanto tempo de estudar, mas espero que vocês gostem da simplicidade da mensagem, tá? Aqui o capítulo 10 aqui, nós observamos que o apóstolo Paulo ele vai mudar abruptamente, né, de, de sentido. Ele estava falando sobre as ofertas, tudo, e aqui a gente vê o tom dele subir, o caldo entornou, né? Fizeram uma crítica ao apóstolo Paulo e ele vai estar se defendendo aqui, tá bom? Vamos lá aqui então para o versículo 1. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Bom, por que o apóstolo Paulo está falando isso? Bom, ele foi acusado de que por carta ele era muito severo, bruto com as pessoas, né? Mas quando ele chegava lá entre os coríntios, ele era manso, humilde, né? Realmente existe pessoas que são assim, né? Que nas redes sociais é aquele leão brigando, aí como, peraí, vem cá, por que você falou isso? Aí a pessoa, não é bem assim, né? Mas esse não é o caso do apóstolo Paulo, tá bom? Ele é a mesma pessoa. Inclusive, ele havia falado anteriormente que ele preferiu falar por carta, porque se ele fosse até lá, né, e aplicasse a autoridade dele como apóstolo, né, ia ser pior. Então ele deu tempo, nisso ele deu tempo também para que ele se arrependesse, eles resolvessem alguns assuntos entre eles. Então tem todo esse contexto histórico aqui. Então o apóstolo Paulo está falando exatamente isso aqui, né? Ele fala, além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu, na verdade, quando presente, ou seja, quando ele está presente entre vós, sou humilde, conforme ele está falando aqui. Mas ausente, ousado para convosco. Ele chama a atenção mesmo ali pela carta, porque ele não podia estar lá toda hora, então ele tinha que consertar o assunto, ele mandava a carta ali repreendendo mesmo, tá bom? Então, eu vou trazer aqui alguns versículos, mas não vai dar tempo de falar tudo, né? Então, eu não consegui organizar versículo por versículo. Então, eu vou falar algumas aplicações aqui, mediante a essa conversação aqui, né? Do apóstolo Paulo com eles, tá bom? Quais são as aplicações aqui, né? Primeiro, eles estão cobrando coerência. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que existia falsos mestres, falsas pessoas que foram lá acusar o apóstolo Paulo, tá bom? De não ser coerente ou coisa assim. Agora, presta atenção, né? Se você, como o apóstolo Paulo tá falando, se vocês estão cobrando coerência, se eu for até vocês aí e aplicar minha atitude como apóstolo, né? Não vai ser bom para vocês. Então ele tem que ser humilde também, tem que ter essa dosagem.
tá bom? Então existia falsos mestres ali. No capítulo de amanhã, o capítulo 11, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O apóstolo Paulo vai chamar eles de ministros de Satanás, olha só, né? Na verdade, começou a existir, depois que o apóstolo Paulo começou a pregar o evangelho ali, um grupo de judeus chamado judeus judaizantes, que pegava as pessoas que eram convertidas ao cristianismo e iam ensinar elas para elas virem para o judaísmo, né? Por exemplo, eles chegavam lá e falavam assim: ah, quem te ensinou? O apóstolo Paulo, né? Eles chegavam, apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo não faz parte mais do Sinédrio, né? Ele foi expulso, né, do Sinédrio, né? Ele nem judeu ele foi criado lá em Tarsus, né, da Cilícia, né? E o que ele ensinou? Ele ensinou sobre Jesus. Jesus era judeu, ele era circuncidado, você tem que circuncidar. Então veja a confusão que esses falsos mestres faziam. E aqui, né, no estudo ainda dessa semana, eu peguei o contexto histórico todo para entender as escrituras. A gente vai entender então por que o apóstolo Paulo, exclusivamente na igreja de Corinto, ele não aceitava ajuda, né? Ele não pegava o dinheiro dos irmãos ali, especificamente na igreja de Corinto. Nas outras igrejas ele pegava, né? Ele era ajudado financeiramente, mas na igreja de Corinto não. E aqui nesses capítulos posteriores que nós vamos estudar, a gente vai ver que era justamente por causa desses falsos mestres que estavam ali para pegar dinheiro. E aí o apóstolo Paulo usa essa carta na manga, né? Olha a diferença entre eu e eles estão querendo dinheiro, né? E eu tô aqui, eu nunca peguei um dinheiro de vocês. Então o apóstolo Paulo antecipando isso, por isso ele nunca, né? Só que aí tem a questão da acusação que eles fazem, né? Esses falsos mestres. O apóstolo Paulo é arrogante, ele é orgulhoso, por isso que ele não aceitou a ajuda de vocês. Olha, a gente não consegue agradar a todos, né? Se o apóstolo Paulo tivesse aceitado a ajuda financeira ali, porque era direito dele entre os coríntios, quando ele estava lá, ele era acusado de mercenário, né? Como ele não pegou a ajuda, agora ele estava sendo acusado de ser orgulhoso, né? De ser arrogante. Então veja que a gente não consegue agradar todas as pessoas, tá bom? Então, aqui também, né, falando sobre cobrando coerência de Paulo, né? Assim como ele deveria ser em carta, ele deveria ser pessoalmente ali, né? Agora, pensando bem, será que a gente pode cobrar coerência de Deus? Ah, Senhor, eu quero justiça. Olha, eu vou ser sincero. Se for para cobrar justiça, o que eu vou merecer, né? Sinceramente, vou merecer o inferno. Porque se não for a misericórdia de Deus, se não for pela expiação de Jesus Cristo, todos nós estamos perdidos. Espero que nossas orações nunca sejam isso. Ah, Senhor, me dá o que eu mereço, né? Porque merecer mesmo é pela misericórdia, irmão. É pela misericórdia que a gente alcança as bênçãos de Deus, né? Mediante a graça de Deus, o dom gratuito de Deus que a gente recebe as bênçãos, né? Então não cobre coerência de Deus. Deus, ele é muito longânimo, paciente conosco, espera a gente se arrepender. E o apóstolo Paulo aplica as mesmas medidas aqui. Então não cobre coerência, né? Já que vocês estão cobrando aqui. Esse é o sentido aqui da mudança do tom do apóstolo Paulo. Já que vocês estão cobrando coerência, eu vou mostrar para vocês o que é coerência. Se for para você cobrar justiça de Deus, você está perdido, tá bom? Porque se for para ele aplicar sempre ali que você quebrou uma regra, quebrou um mandamento, vinha justiça sobre você, você está perdido. Eu estou perdido, nós estaremos perdidos. Então a gente conta muito com a misericórdia de Deus, com a paciência dele, para que nós possamos mudar e nos tornar melhores pessoas, tá bom? Então tem tudo isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, né, o apóstolo Paulo, vamos continuar lendo os outros versículos aqui e falando rapidinho aqui. Versículo 2: Rogo-vos, pois, que quando estiverdes presente, não seja obrigado a usar com confiança ou ousadia, que se me atribui por alguns, que julgam como se andássemos segundo a carne. Bom, aqui andar segundo a carne, né, significa agir como nas coisas humanas mesmo, né, mas no sentido de não ser espiritual. Tá bom? Ou seja, é ferro e fogo, eu vou tratar tudo a ferro e fogo agora. E não é esse o sentido aqui que o apóstolo Paulo quer fazer, né? Ele fala assim: se eu for estar presente com vocês com ousadia também, isso vai ser duro para vocês. É esse o sentido aqui. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Ele fala: nós estamos no mundo, mas a nossa batalha não é uma batalha física, é uma batalha espiritual.
a gente tem que combater as coisas espiritualmente, tá bom? Ou seja, nos armar com a armadura de Deus, né? Não com faca, coisa assim. Então a briga não é com a carne, esse é o sentido aqui. Porque a arma da nossa militância não são carnais, né? É o que o apóstolo Paulo está falando. Mas sim as poderosas em Deus para atribuição e fortaleza. Ou seja, a luta é espiritual. Derrubando os argumentos de toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento e obediência a Cristo. Ou seja, nós devemos levar cativo os nossos pensamentos, prender os nossos pensamentos em coisas em Cristo, e não ficar preso nas coisas da carne, né? Então, aqui é muito interessante, porque os falsos mestres, eles queriam dinheiro. E aí eles ficavam acusando o apóstolo Paulo de ser arrogante por não querer o dinheiro. Por quê? Porque eles queriam, né? A gente vai estudar bastante sobre isso aqui, vai ser legal. Estando pronto para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Ou seja, já pensou se for tratar tudo a ferro e fogo, né? Vai ser difícil ali, né? Olhai para as coisas segundo a vossa aparência. Aqui é muito importante o versículo 7, porque ele estava falando, os outros falsos mestres que apareceram, eles vestiam com roupas diferentes, custiosas, né? E aí, então, as outras pessoas podiam falar, esse aí sim, né, um apóstolo. E, na verdade, eles se faziam de apóstolos, né? Então, esse sim, olha só. E não é roupa que mostra que uma pessoa é apóstolo, que uma pessoa é servo de Deus. Então, o apóstolo Paulo fala, né, versículo 7, olhar para as coisas segundo a aparência, se alguns confiam em si mesmo, que é de Cristo, pense outra vez nisso consigo. Quem assim como ele é de Cristo, também nós somos de Cristo, né? Eles chegavam lá, esses falsos mestres, cheios de roupas luxuosas, boas vestidas, roupas caras, falavam, nós somos de Cristo. Aí o apóstolo Paulo fala, pensa um pouquinho, nós também somos de Cristo, né? Então pensa um pouco antes de aceitar, né, esses falsos mestres aí. Porque ainda que eu me vanglorie um pouco demais da vossa autoridade, a qual o Senhor nos deu, a edificação, não para a vossa destruição, mas para e não para me envergonhareis, né? Aqui Paulo fala, eu tenho sim autoridade, eu me orgulho dessa autoridade que Deus me deu, mas essa autoridade é para a salvação de vocês, é para pregar o evangelho, não para destruir vocês, né? Esses falsos mestres só estão querendo tirar coisas de vocês e não ajudar vocês. Versículo 9 em diante aqui. Para que não peçamos como, para que não pareça como se quiséssemos intimidar-vos por carta. Porque as cartas, dizem, são graves, fortes, mas a presença do corpo é fraca, a palavra é desprezível. Aqui, mais uma vez, né? Ele falando que por carta ele era severo, e quando estava entre eles ali, ele era manso. Ele tentava sempre apaziguar as coisas, né? Eu ouvi uma história uma vez de uma irmã que o marido sempre interrompia ela, não deixava ela falar e ficava bravo. E aí, uma maneira que ela tinha de se comunicar com o esposo era mandar um áudio, né? Ela mandava um áudio pelo WhatsApp, por quê? Porque ele não interrompia, ele tinha que ouvir até o final o áudio, né? E aí, então, ele entendia o que ela estava falando, né? Mas quando era pessoalmente assim, a pessoa corta e já começa a brigar, fica bravo. Então a pessoa usa dessa estratégia aqui. Então o apóstolo Paulo a mesma coisa, ele preferia mandar por carta, ser severo ali, porque eles tinham que ler toda a carta. Se Paulo estivesse falando, as pessoas interrompendo, não, Paulo, o que é isso que você está falando aí? Calma, ele não concluiu, né? Então a gente vê nas cartas de Paulo que ele é duro, mas no final ele mostra amor às pessoas ali, tá bom? Vamos finalizar aqui. Vamos continuar mais um pouco aqui, ó. Versículo 13. Pensei o tal isto, que os quais somos na palavra da carta. Estando ausente, os tais seremos também em obras, estando presente. Ele está falando aqui, eu sou a mesma pessoa. Não é que uma coisa, eu sou uma pessoa por carta e eu sou outra pessoa quando estou presente. Eu sou a mesma pessoa. As minhas obras são a mesma, né? A mesma obra que eu fiz entre os coríntios, eu estou fazendo aqui na Macedônia, ajudando os irmãos. Eu sou a mesma pessoa, né? Apenas ele utiliza de um método melhor para ensinar eles ali. Versículo 12. Porque não ousamos classificarmos ou compararmos com alguns que louvam a si mesmo, né? Ele está falando que ele
não fica se comparando. E aqueles falsos mestres estavam se comparando, falando que eram melhor do que outros. Quando eles dizem louvam a si mesmo, o que é uma pessoa louvar a si mesmo? Ah, eu faço isso, eu faço aquilo. Então a pessoa está dando crédito assim, a verdadeira glória, que é o que o apóstolo Paulo vai falar aqui, que ele se gloria no Senhor, é se gloriar em Deus. Essa é a verdadeira glória aqui, tá bom? Vamos lá, versículo 13. Porque não gloriamos fora da medida, mas conforme a medida e a regra, a medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Então ele fala que a glória dele era dentro da medida do chamado dele. E nisso que ele ficava feliz, se gloriando no Senhor, no trabalho que o Senhor deu para ele, na autoridade que Deus tinha dado para ele ali. Vamos aqui para os últimos versículos. Já estou quase acabando, vou ler aqui, ó, 14. Porque não nos estendamos além do que convém. Ele não era além da medida dele, né? Como se não houvéssemos até chegar vós, pois já chegamos também até vós pelo Evangelho de Cristo. Nós não nos gloriamos fora da medida do trabalho alheio. Aqui é interessante, né, que fala que aqueles falsos mestres, eles estavam querendo pegar o trabalho dos outros. O apóstolo Paulo plantou a igreja em Corinto, e agora esses judeus judaizantes, né, que iam lá para transformar aqueles que eram cristãos em judeus, tirar eles da religião, né? Tem gente que é assim, quer ir lá tirar, né, da religião do outro. E aí ele está falando, nós não estamos nos apoderando de coisas alheias, né? Ele usou a palavra certa aqui, deixa eu ver aqui, ó. Não nos gloriamos fora da medida nos trabalhos alheios, né? Eles não estavam lá tirando pessoas da fé delas. Ele estava incluindo as pessoas, é diferente. E aqui, esses aqui, na verdade, eles não estavam com um bom propósito, eles estavam querendo que as pessoas deixassem de ser cristão. Antes, tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente agradecidos entre vós, conforme as vossas regras, para anunciar o evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campos de outro. Novamente aquele criticando aqueles que estavam indo atrás de Paulo. Paulo fazia um trabalho para Deus e aqueles iam lá tirando o trabalho que Paulo havia fazendo. Chegando lá e falando, não, vocês têm que se tornar judeus, né? A salvação é mectória, você tem que matar animais, você tem que circuncidar. Então veja que eles iam desconstruindo, né, o trabalho de Paulo ali. E é isso que Paulo vai falando aqui. Finalizando aqui, ó, versículo 16, 17 e 18. Para anunciar o evangelho em lugares que estão além de vós, e não em campos de outro, para que não nos gloriemos no que está já preparado. 17 e 18, finaliza o capítulo. Porém, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Essa é a verdadeira glória, se gloriar em Deus, no trabalho que Deus dá. E tudo aquilo que nós fazemos, mesmo sendo liderança, a gente tem que dar glória a Deus. É graças a Deus que nós conseguimos fazer todas essas coisas. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Então, as críticas que veio sobre o apóstolo Paulo é que ele louvava a si mesmo, que ele engrandecia a si mesmo, como uma das frases que ele falou, que ele trabalhou antes mais do que todos os apóstolos ali, né? Mas isso, graças a Deus, ele colocou ele colocou toda a glória para Deus, né? Ele não trouxe a glória para si. Interessante isso. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando aí. Espero que vocês possam ter gostado desse estudo simples. Uma regra básica mesmo para nós entendermos a escritura é o contexto. Se você pega a escritura dentro do contexto, você não erra, tá bom? Então eu fico bem seguro de compartilhar essas coisas, porque eu estudei o contexto antes, o depois, dá um trabalho pegar todas essas partes e juntar. E depois tem que dividir os versículos para falar, ele está falando isso por causa daquilo, isso por conta daquilo. Então ajuda muito no estudo a gente pegar o contexto, tá bom? Mas dentro desses contextos, as escrituras também têm aplicações pessoais, que são muito válidas para a nossa vida. E isso o Espírito Santo pode compartilhar conosco a cada um. Às vezes eu compartilhei coisas aqui, o Espírito, impressões do Espírito vai dizendo para você quais são as coisas que você deve aplicar na sua vida. Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.